Olá, muito bem, vamos começar mais uma aula do sétimo ano. Hoje é a nossa quinta aula. Como sempre, vamos trabalhar de início a correção da atividade anterior, no caso, aula 4. Em seguida, a gente vai trabalhar o assunto da nossa quinta aula. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Fazer uma troca de tela aqui rapidinho para a gente começar a nossa aula. Então, gente, de acordo com o que a gente propôs, né, nossa aula ela vai ter a correção da atividade 4 e em seguida a gente vai ter o assunto da aula 5, potenciação em Z. Essa potenciação em Z é no conjunto dos números inteiros. Então vamos para a correção, né? A correção da atividade 4 foi sobre números inteiros, conjunto dos números inteiros. E a primeira questão diz o seguinte: Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em uma linha reta. Ela anotou em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu os valores positivos para as idas e os negativos para as vindas. Então tá aí a tabela. Primeira, ela andou 17 metros. A segunda, menos 8, quer dizer, voltou 8. Na terceira, andou mais 13. Quarta, mais 4. Quinta, menos 22. E na sexta, mais 7. Passar aqui as alternativas, né? Então vejamos o seguinte. De acordo com a questão, né? Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de. Então, para a gente responder uma questão desse tipo, veja que o carrinho vai e tem hora que ele volta. Se ele for igual a zero, ele vai parar no mesmo canto inicial. Mas como aqui não tem essa alternativa, a dica que eu dou é a seguinte: vamos somar os números positivos e depois subtrair com os valores negativos. Então vejamos o seguinte: somando os positivos, 17 mais 13 mais 4 mais 7 igual a 41. Somei todos os valores positivos. Está aí na tabela. Em seguida, vou juntar os negativos. São apenas dois: o menos 8 e o menos 22, que resulta em menos 30. Agora você vai fazer o seguinte: vamos fazer a subtração. 41 menos 30. Logo, o resultado será 11. No caso aí, 11 positivo. É a distância em relação a ela. Então a alternativa correta aí vai ser letra B. Vamos pensar mais um pouquinho aí e ver como está o resultado da próxima alternativa. Então é o seguinte, vamos passar aqui. Questão 2 e 3 são rápidas de resolver. A questão 1 é o seguinte: no mês de julho foram registradas as temperaturas mais baixas do ano nas seguintes cidades. Então a cidade X
temperatura menos 1, cidade Y mais 2 e a cidade Z menos 3. A representação correta das temperaturas registradas nas cidades X, Y e Z na reta numérica é. Então aí tem um parâmetro aí, o zero, né? Sabemos que à direita de zero nós temos valores positivos. À esquerda de zero, valores negativos. E aí está separado. A distância de cada tracinho aí em todas as retas é igual a 1. Então o x é menos 1. O x vai estar à esquerda de zero. Na letra A, nós temos aí o x na posição correta, menos 1, na letra A. O valor de y, 2. À direita, 2 unidades de zero, certo? Z, menos 3. Veja que o Z está do lado direito, na letra A. Nesse caso aí não vai funcionar, né? Então aí tá, o Z tem que ficar à esquerda de zero, e aí não funciona, porque é a posição do 3. Na letra B, veja que o Z está na mesma posição, então também está errada a letra B, porque os 3 está ao lado direito, ou seja, do lado positivo da reta. E temos número negativo, o x. Na letra C, veja que o y está na posição 1. Mais 1. No caso aí ele é mais 2, então também está errado. Então a alternativa correta será a letra D. Por que será a letra D? Veja aí, o x está no menos 1, uma casa à esquerda de 0, e Z está 3 casas da esquerda de 0, menos 3. E o Y, 2 casas à direita de Y, no caso 2. Então, essa aí é a alternativa correta, letra D, questão 2. Na questão 3, nós temos o seguinte. Vou puxar aqui um pouco esse microfone, né? Na questão 3, nós temos o seguinte. Numa cidade da Argentina, a temperatura era de 12 graus. 5 horas depois, o termômetro registrou menos 7. Quer dizer, teve uma queda grande de temperatura. Estava positivo e passou a ser negativo. Se vocês analisarem bem, de 12 positivo, vamos pegar uma reta aqui da questão 2. Ó. O 12 no sentido positivo estaria bem aqui, né? Passando mais no sentido à direita de 0. E o menos 7 estaria bem à esquerda de 0. Eu estou pegando como exemplo só a reta aqui. Então vejamos o seguinte. Nesse caso a diferença, a amplitude aí é bem grande, né? Você pegar lá de menos 7 até 12, essa variação será muito grande. Como é que a gente faz uma questão desse tipo? Somando, né? 12 mais 7. Porque aí nós estamos somando a distância dos pontos. Então, somando 12 mais 7 aí, igual a 19. Essa é a alternativa correta também, letra D. Então, gente, essa é a correção. Agora a gente vai trabalhar um pouco aí em relação à potenciação. Então, essa parte de potenciação em Z, ela envolve também a radiciação, e eu dividi em duas partes. Na próxima aula a gente vai ver a parte de radiciação, ou como queira, raiz quadrada, como muita gente vê, mas a gente vai ver outros tipos de raízes. Então, gente, voltando aqui para a nossa tela, nós temos o seguinte. A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. O que é que isso quer dizer? Um exemplo. Nos exemplos aí nós vamos ver o seguinte.
2 elevado à terceira potência, isso é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Veja que o 2 está repetido 3 vezes. O expoente 3 indica quantas vezes a base será repetida. E aí temos o seguinte, igual a 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes igual a 8. Ou seja, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Tem muita gente que pega e soma aí, dá igual a 6, mas não é somando, é multiplicando. Cada passagem é uma multiplicação. Você sabe também que 2 é a base, né? 2 é a base, 3 é o expoente, aquele número menor ali acima do 2, e 8 é a potência ou o resultado depois de fazer os cálculos. Vamos ver aqui duas situações interessantes. O expoente é par. Isso quando o expoente é par. Letra A. 7 ao quadrado, ou 7 elevado a 2. Veja que eu tenho 7 duas vezes. É a quantidade que o expoente indica. 7 vezes 7, 49. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, mais 49. E aí, por que deu mais 49? Vem lá da regra do sinal, né? Na multiplicação, sinais iguais dá mais. Então, dois sinais de mais dá mais. 2 sinais de menos dá mais. Sinais iguais dá mais. 2 elevado à quarta potência. Veja que aí o expoente 4 indica que eu vou repetir a base 2 4 vezes. Essa multiplicação é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Positivo. Menos 2 à quarta potência. Então veja aí, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. Uma dica importante para você saber o sinal final é que quando o expoente é par, o resultado é sempre positivo lá no final. Porque você vai fazer menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Para não ter que fazer isso tudo, você faz logo o quê? Olha, se o expoente é par, se o expoente é par, o resultado é positivo no final. Agora, se o expoente é ímpar, aí tem uma análise que a gente vai fazer no outro exemplo. A conclusão é o seguinte: quando o expoente for par, a potência é um número positivo. Ou seja, o resultado é positivo, como aconteceu aí em todos os resultados, de A até a letra D. Para o caso do expoente ímpar, quando o expoente for ímpar, o que é que acontece? Quando ela é positivo, quando a base é positiva, o resultado é positivo. Quando a base é negativa, o resultado será negativo, porque nós temos uma quantidade ímpar. Ou seja, a conclusão que podemos tirar aqui, não vou nem falar de C e D, mas eu volto. Conclusão: quando o expoente é ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Ou seja, veja que as duas primeiras, A e B, a base é positiva em A, a base é negativa em B. E aí permaneceu os sinais. Letra A continuou mais, final resultado. Letra B continuou negativo. E aí na quinta potência aí do 2, na letra C, repete o 2 5 vezes, multiplicando isso aí, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E assim chegamos ao resultado positivo, 32. Menos 2 à quinta. O resultado, já sabe, é o mesmo da base, menos, multiplicou tudo, 32. Conclusão: quando o expoente é ímpar, a potência tem o mesmo sinal da base. Ou seja, o resultado final tem o mesmo resultado da base. Prosseguindo aqui, a potenciação em Z tem umas propriedades ainda para a gente entender, né?
o produto de uma potência de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Observe aqui, ó, a à terceira vezes a elevado a 2. O a terceira é a vezes a 3 vezes, vezes a vezes a, que é o a ao quadrado. Isso vai resultar em a elevado à quinta. Note que também poderíamos fazer o seguinte, somar apenas os expoentes, 3 e 2. O resultado seria 5. Então, na multiplicação, soma-se os expoentes. Veja aqui também que uma observação importante. A elevado a 1 é igual a A. Essa observação. E A elevado a 0 é igual a 1. O que é que significa? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Já todo número elevado a 0 é igual a 1. Então temos aí o exemplo, né? Multiplicando-se, somos os expoentes. 7 mais 2, 9. Claro, evidente aí, né? 2 elevado a 3 vezes 2 à quarta. Nós temos aí, somando os expoentes, 3 mais 4 igual a 2 elevado a 7. A gente poderia resolver fazendo a multiplicação, mas aí foi só para a gente entender a propriedade. Então, novamente, voltando aí, nós temos que a elevado a 1 é igual a, ou seja, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, um 5 elevado a 1, vai ser igual a 5. E qualquer número que eu elevar a 0 será igual a 1. Por exemplo, se eu pegar o número 30 elevado a 0, é 1. 2 elevado a 0 é 1. Então, sempre 1. Essa propriedade aqui é importante porque tem questões aí na atividade que eu passei que vai precisar dela. Atividade 5. Tá aí. Resolva a potência 9 elevado a 3. Você vai fazer o cálculo aí na atividade. Essa atividade vocês podem me entregar até amanhã, 5 horas da tarde. Dá um prazo aí de 24 horas para vocês responderem. Mas com certeza vocês podem responder isso aí em seguida da nossa aula. Aí. Meia hora vocês conseguem fazer isso aí. O que é que você vai fazer aí? 9 à terceira, 9 vezes 9 vezes 9. E vai marcar a alternativa correta. Lembrando que essa atividade vai estar lá na plataforma para vocês responderem lá. E lá já sai o resultado da sua nota. Para questão 2. Todo número natural não nulo elevado a 0 é igual a. Isso aí está naquela propriedade que eu falei agora. Do a elevado a 1 e do a elevado a 0. Então vocês dão uma volta um pouquinho aí e vai analisar se é ele mesmo, se o resultado é ele mesmo, se é 0, se é 1, se é 10, se não é nenhuma. Continuando aqui, nós temos aí 3. Qual o resultado de 4 à terceira? Ou seja, fazer 4 vezes 4 vezes 4. 3 vezes. E o resultado vai estar aí. Marca alternativa, que eu for fazer no caderno, respondo no caderno, né? Vou deixar o cálculo lá no caderno. E eu vou partir agora para a questão 4. Questão 4. Todo número natural elevado a 1 é igual a 0, ele mesmo, 1, 10 ou nenhuma das alternativas. Então, gente, é a atividade 5. São essas 4 questões aí. Acredito que vocês vão conseguir responder tranquilamente aí depois da vídeo aula, né? Eu vou estar aí para tirar as dúvidas, caso vocês sintam alguma dificuldade.
Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Agora estaremos aí para tirar as dúvidas. Eu vou deixar o link aí para vocês na descrição do vídeo. Pegar a atividade caso não tenha acesso ainda à plataforma. Então, gente, até a próxima. Até a nossa próxima aula. Espero que essa aula seja proveitosa para vocês aí. Tchau, tchau.